A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tem a grata satisfação de receber nesta casa o ilustre palestrante, o desembargador Eutálio Porto, que irá proferir palestra sobre o tema Prova no Direito Público. O Dr. Eutálio é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com assento na 15ª Câmara de Direito Público e na 2ª Câmara reservada ao Meio Ambiente. O Dr. Eutálio foi alçado ao cargo de desembargador, oriundo do 5º Constitucional, classe Advocacia, juntamente à época, foi uma das primeiras listas aqui da gestão do Dr. Durso, junto com o Dr. Marreio Inti e a doutora Lígia Bisogni. Dr. Eutálio, seja mais uma vez bem-vindo a esta casa e espero que logo o senhor retorne aos nossos quadros e continue no tribunal enaltecendo e engrandecendo a advocacia. A palavra está com Vossa Excelência. Assim, uma das primeiras coisas que nós temos que eu procuro entender no direito, quando eu vou resolver qualquer questão, né, é saber qual é a origem, né, daquele direito pelo qual eu vou ter que decidir. Ou seja, qual a origem dele e quais são os princípios que fundamentam aquele caso, né? Se você olhar o direito, ele é como se fosse um armário, né? E esse armário ele tem várias gavetas, né? Você abre uma gaveta, direito civil, você abre uma gaveta, direito do consumidor, a outra, direito do trabalho, né? E você tem uma gaveta mestre, que é a Constituição, né? Mas todas essas gavetas, elas estão interligadas, né? E pertencem ao mesmo ramo, ao mesmo direito, né? Mas cada uma tem as suas, a despeito, né, de estarem todas interligadas, cada uma tem as suas peculiaridades. Então, assim, quando você vai observar, bom, se eu tenho uma demanda trabalhista, o que eu tenho que pensar, né? O que o advogado pensa? Para ele saber que tipo de prova que ele vai ter que produzir. Bom, qual é a máxima que vigora no direito do trabalho, né? Indubio pro misero, né? Ou seja, você sabe que se você estiver advogando para o patrão, você vai ter que produzir uma prova robusta para desconstituir o direito da parte contrária. Se você estiver atuando na área do direito penal, né, indubio pro réu, né, ou seja, o Estado ele tem o interesse de produzir aquela prova para condenar. O promotor ele sempre vai buscar a prova para condenar aquele ato que ele entende como sendo praticado aí com ilicitude ou com violação ao Código Penal. Bom, quando nós estamos falando de um direito público, que tipo de raciocínio nós temos que ter, né? O raciocínio é básico, ou seja, na dúvida, a fazenda pública sempre tem razão, né? Essa é uma presunção, né? Uma presunção de legalidade, não tem como ser diferente, né? Ou seja, a presunção de legalidade é inerente ao ato administrativo, né? Então, sempre que a fazenda pública escrever, lavrar uma multa, ou uma certidão negativa de débito, ou produzir qualquer ato administrativo, há sempre a presunção de legalidade daquele ato. Ou seja, ela já parte, né, com um passo à frente do administrado e do contribuinte. Então, quem vai ter que desconstituir essa presunção de legalidade vai ser o contribuinte, vai ter que ser o administrado, né? E por que eu digo isso? Porque a experiência no tribunal e mesmo na advocacia, ela indica o seguinte: a prova é um conteúdo fundamental do processo. O juiz, quando vai examinar qualquer questão, ele vai direto na prova, né? É a segurança do magistrado saber que tem prova no processo. Ele adora a prova, né? Assim, o magistrado ele gosta de prova, porque é aquilo que vai dar sustentação ao seu raciocínio, ao seu ponto de vista. Então, se você pega um processo vazio de prova, você vai ter que buscar os pressupostos legais, né? E aí os pressupostos legais, você vai ter que buscar essa interpretação dentro dessas presunções, né? Se não tem prova no processo, no processo público, qual é a presunção? A presunção de legalidade. E a presunção de legalidade, então, sempre corre a favor da fazenda pública.
Então, esse é o primeiro raciocínio que nós temos que ter. Quando você tem uma certidão negativa numa execução fiscal, qual é a presunção? A presunção de liquidez e certeza. Aquele título é líquido e certo. Ou seja, a Fazenda Pública ela já parte do pressuposto do que aquela dívida existe. Ela foi lançada, ela foi constituída, foi lançada, foi inscrita em dívida ativa e está a certidão, né? Então, não adianta muitas vezes você fazer uma petição alegando muitas coisas, né, se você não conseguir provar aquilo que você está alegando, né? Então, a constituição da prova no processo, eu diria em todo o processo e, sobretudo, no processo público, é a prova. A prova é fundamental. É fato, né, o Miguel Reale já dizia, fato, valor e norma, né, são os três pressupostos. Agora, como é que você vai valorar o fato e a norma? Fazer a tipificação ou a subsunção do fato à norma? É através da prova. Se não existir essa prova, certamente o juiz vai julgar com a presunção, né? Isso não tem como. Então, sempre que quando você pega um processo, por mais que a petição esteja bem feita, né, por mais que tenha, ela esteja bem arrazoada, não obstante, você vai folhear o processo, né? Pode ser folhear, então pode ser hoje é tudo digital, né? Você vai direto na prova. Em qualquer coisa que você vai decidir. Se eu for decidir uma questão em agravo do instrumento, né, numa liminar, numa tutela antecipada, eu olho o que a parte está pedindo e eu quero saber se está aprovado. Então, e às vezes, o que a gente observa é que às vezes aquelas alegações bem feitas, elas estão vazias de conteúdo, vazias de prova. E aí você não consegue se convencer, né, se você não tem aquela prova nos autos, né. Então, como início, né, para a nossa conversa, nós temos que trabalhar com essas presunções. Direito público, presunção de legalidade. CDA, a presunção é de certeza e liquidez. São os dois pressupostos básicos que nós temos que entender que a Fazenda Pública já sai à frente. Ela não precisa provar nada, né. Outro dia eu peguei um caso, né, em que o juiz, a parte pediu uma prova, uma perícia, né, o juiz entendeu desnecessária, a parte agravou, né, e a Fazenda contestou, né, dizendo, olha, esse caso não precisa de prova porque viola o artigo tal, etc. Enfim. Aí, o que você faz nesses casos? É evidente que você vai ter que deferir a feitura da prova, a realização da prova, né? Claro que a Fazenda Pública ela sempre vai objetivar a desconstituição daquela prova, porque ela sabe, se não fizer a prova, é ponto para ela, né? Então, sempre que a Fazenda Pública contestar a prova, a tendência é sempre deixar que ela seja realizada, né? Porque, em primeiro lugar, que é um pressuposto fundamental no artigo 5º da Constituição, que é o princípio, né, do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo e judicial, né, que é um princípio do contraditório. Em segundo, porque, de fato, se o administrado ou o contribuinte não realizar aquela prova, ele pode ser prejudicado mais à frente em função dessa presunção legal. Então, tenha sempre isso em mente, né, que a prova no direito público é fundamental. E quem tem que fazer são vocês, né? Não sei se tem aqui alguém que seja advogado do poder público, né? Mas se você estiver advogando para o setor privado, tenha certeza que todo o trabalho será seu, não será nunca da Fazenda. A Fazenda ela tem uma série de prerrogativas, né? Prazo em dobro, o recurso de ofício, né? Mesmo quando ela perde a ação, né, existe um recurso de ofício, vocês sabem disso, né? Por isso que, assim, isso aqui é um bate-papo, né? Porque assim, o recurso de ofício ele sobe automaticamente, ela não precisa nem recorrer, né? Há um recurso, tanto no mandato de segurança quanto na execução fiscal, né, que existe um recurso que é um recurso, é o chamado reexame necessário, né? O processo sobe à segunda instância, independente de ter o recurso voluntário ou não. Então, existe uma série de prerrogativas que a Fazenda tem que o contribuinte não possui, que é a chamada disparidade de armas, né? Ou seja, se litiga com armas diferentes. O contribuinte, o administrado, ele litiga com um arsenal, né, ínfimo em relação
ao poder público, à fazenda pública, que tem uma série de características que se aplica à sua condição, né, de poder público. Então, eu acho que esse é um primeiro pressuposto para nós abrirmos assim a nossa conversa. Pois bem, então, assim, vamos trabalhar um pouco agora algumas questões mais concretas, que é o que nos interessa, né? As questões doutrinárias, né? Essas vocês já sabem, já estudaram, né? Eu acho que o importante é que nós trabalharmos um pouco um raciocínio mais concreto e objetivo. Por exemplo, então, nós falamos dos atos administrativos em geral, né, que tem a pressuposto de legalidade e tem a certidão de dívida ativa, que é o que embasa a dívida da fazenda pública e que tem a presunção também de certeza e liquidez. Mas tudo isso é uma presunção iuris tanto, né? É uma presunção iuris tanto, ou seja, ela também não é absoluta. Ela é iuris tanto por quê? Porque ela admite, por via de consequência, a prova em contrário. E essa prova, então, é que cabe ao administrado ou ao contribuinte fazer. A certidão negativa de débito, você vai observar, tanto no artigo 202, quanto no artigo 2º, parágrafo 5º, né, que ela segue uma série de pressupostos para que ela se constitua de uma forma legal, né? Ou seja, ela tem que ter exatamente o nome do contribuinte, a identificação do crédito, a fundamentação legal daquele crédito, o processo administrativo. Então ela tem que seguir, em função até do princípio da legalidade, ela tem que seguir uma ritualística para que ela seja confeccionada. E essa ritualística, ela está na lei, né? Ou seja, ela tem que seguir exatamente aquela ritualística que consta tanto no artigo 2º, parágrafo 5º, quanto no artigo 202 do CTN. Pois bem, mas o parágrafo único, né, só para fundamentar isso que eu disse a vocês, né, o artigo 3º, né, da Lei 6.830, diz lá: a dívida ativa regularmente escrita goza da presunção de certeza e liquidez. Isso não é uma decisão jurisprudencial doutrinária, isso está na lei, é um pressuposto legal. Né. Mas o parágrafo único, ele traz essa presunção iuris tanto que eu disse a vocês, que é o parágrafo único do artigo 3º. A presunção a que se refere esse artigo é relativa, né, e pode ser elidida por prova inequívoca a cargo de quem? Né, do executado ou do terceiro a quem aproveite aquele ato. Então, a lei também admite, quer dizer, a lei já faculta, ela diz assim, olha, a razão, pensa assim, a razão está com a fazenda pública, mas tudo bem, se você fizer uma prova em contrário, eu posso elidir esse ato. Então, fica vocês que têm que, evidentemente, destituir o ato que já foi forjado, né, criado, né, esculpido pelo órgão público, pela fazenda pública, em função dessa presunção iuris tanto. Na verdade, a lei não está dando nenhum benefício para vocês, né? A lei está dando uma obrigação, dizendo, olha, você pode destituir, mas você se vira, porque a prova é sua, né? Então, isso é uma decorrência da lei, né? Isso não é uma construção fundada na norma jurídica. Pois bem, e existem mais algumas questões também que é importante destacar, né? Por exemplo, no artigo 2º, parágrafo 8º, quando aquela certidão de dívida ativa, ela contiver algum vício, um vício formal ou material, se ela tiver algum vício formal ou material, vocês vão ter que alegar, certo? Quem cabe alegar esse vício é a parte contrária, porque senão ela passa ali despercebida. Então você tem que olhar, verificar a certidão da dívida ativa, ver se ela está atendendo exatamente os pressupostos do artigo 202 do CTN. Se está atendendo. Agora, se não tiver, aí você vai impugnar aquela certidão da dívida ativa. Pois bem, você impugnou, achou um vício, legal, vou anular essa certidão aqui porque eu acho um vício. Você não vai anular aquela certidão. Você alegou um vício e aí o juiz vai dizer para a Fazenda Pública, olha, foi alegado um vício na sua CDA e você tem um prazo até a sentença para substituir, né? Então, observem que
ele vai conceder esse prazo, né? Ou seja, isso está na lei, né? Não é que o juiz vai fazer assim porque ele é a favor ou contra a fazenda pública, ele está simplesmente cumprindo o que está na lei, porque se ele não cumprir, o STJ vem e reforma a decisão, o Tribunal de Justiça vem e reforma a decisão. Então não tem como fugir desse enquadramento legal, né? Então, por mais que você tenha encontrado um vício, né, que você tenha alegado aquele vício, ou o próprio juiz pode ter entendido que haja um vício ali naquela CDA, naquela certidão, né? E o juiz ele vai conceder um prazo, porque o artigo 2º, parágrafo 8º, diz que até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurando ao executado a devolução do prazo para embargo. Você ainda tem aí uma chance, um prazinho ainda para embargar de novo aquele vício que vocês encontraram, que a Fazenda Pública ou o juiz tenha porventura detectado, né? Pois bem, agora se não houver a substituição, né, ou a impugnação, o juiz antes de anular, né, ele vai ter que identificar aquele defeito e conceder um prazo para a Fazenda, né? Como disse você, ele concede um prazo e fala, olha, tem um defeito aqui na sua CDA, ela está faltando o número do processo administrativo, a fundamentação está errada, ou o tipo de imposto que está cobrado aqui não bate com a fundamentação legal, ele vai dizer qual é o vício. E aí a Fazenda, então, antes dele extinguir a ação, ele vai dar esse prazo e a Fazenda Pública vai lá e vai, então, modificar. Assim, e aí você pergunta, eu disse a vocês, não tem jeito, né? Isso não é culpa do juiz, né? É o problema da norma, da lei, né? A jurisprudência, né, do STJ, e eu colhi aqui uma jurisprudência recente que nós aplicamos, que diz o seguinte, a jurisprudência desta Corte, né, em atendimento pacífico, no sentido de ser incabível extinguir a execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emendar ou substituir ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro formal ou material, né? Então isso aí é a decisão pacífica do STJ, que diz que quando o juiz assim não faz, a decisão dele, ele está violando um dispositivo legal e, por via de consequência, aquele processo vai retornar para que ele conceda aquele prazo, né? Então, sobre o ponto de vista formal, quer dizer, sempre as provas, né, a materialidade do fato, ou seja, você demonstrar o vício, é fundamental por meio de perícias, de documentos, de testemunhas, né? Todas as provas em direito admitido vocês podem utilizar para fundamentar a decisão, para fundamentar aquela argumentação que eventualmente vocês estejam construindo no processo. Existe ainda assim, alguns modelos de interpretação, né, que nos permite ainda ter uma margem ainda para definir sobre qualquer matéria, mas em matéria de direito público também, que é a chamada interpretação teleológica, né? Existe um modelo de interpretação, que chama de interpretação teleológica, que é bastante usada e que também se aplica bastante no direito público. Essa interpretação teleológica, eu já vi mais de uma vez, né, e a gente utiliza, que admite uma interpretação mais relativizada do ato, desde que a lei atenda a sua finalidade. Eu vou trocar isso em miúdos. Então, qual que é o objetivo da interpretação teleológica? É atender a finalidade da lei, né? Então, você vai sempre buscar para saber se a finalidade da norma foi cumprida. E, por via de consequência, né, dentro do atendimento da interpretação teleológica, ou seja, atendendo à finalidade da lei, eventuais defeitos formais, eventuais vícios que possam existir naquele ato jurídico, pode não redundar na sua anulação, né? Então, desde que seja possível aproveitá-lo, né? Então, é assim. Isso acontece em todo o direito, e também no direito público, no mesmo sentido. Se você preenche um cheque, né, e porventura você escreveu ali alguma coisa errada naquele cheque porque, né, você na hora de escrever lá esqueceu de algum detalhe. Ou se você fez um contrato
e na hora faltou algum detalhe no contrato que, porventura, pode caracterizar um vício naquele contrato. Mas o ato foi cumprido, o banco pagou o cheque, o contrato foi cumprido, né, o ato foi aperfeiçoado. E, eventualmente, aquele que eventualmente, né, tem interesse, vai lá e entra com uma ação para pedir anulação do ato, né? E aí você vai fazer uma interpretação teleológica, ou seja, mas por que eu vou anular aquele ato sendo que ele cumpriu a sua finalidade? Né? Você fez o cheque, o banco pagou e a outra parte recebeu. Então você não vai anular o ato só porque ele tem um eventual defeito formal. Então, partindo desse pressuposto, então eventuais vícios que possam ocorrer, por exemplo, num ato jurídico, desde que você não precisa anular o ato se ele não for efetivamente útil, né? Você não vai anular um ato jurídico só para mandar cumprir um requisito legal, seria uma interpretação muito restritiva, né? Então, essa interpretação teleológica permite essa amplitude no processo de cognição, né? Eu vou fazer um parênteses aqui para falar para vocês uma outra coisa, né? Assim, dentro do processo de interpretação, hoje, o direito... quando eu comecei a advogar, o direito era um. E não faz muito tempo que eu comecei a advogar. Enfim, né? 10, 15, 25 anos que eu estou na área jurídica, né? Eu tive 15 anos de advocacia e mais 10 de tribunal. Então, quando eu comecei a advogar, eu lembro que eu entrei com um processo, né, contestando um detalhe num contrato, né, uma questão contratual, e de fato o juiz acolheu na época aquele meu argumento, né, porque eu tinha alegado de fato um vício no contrato, enfim. E era muito comum, não sei se vocês se lembram, né, vocês são bastante jovens ainda, mas era muito comum a extinção de processo por qualquer motivo, né, porque o processo tinha que atender ipsis literis os termos do artigo 282 do Código de Processo Civil, assim, assim, assim. Pois bem. Essa formalidade, esse formalismo acabou, né? Por quê? Porque você não interpreta mais o direito exatamente na sua literalidade. Existe uma situação que isso veio ocorrendo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Vou fazer esse parênteses que é importante, porque houve uma mudança, uma grande transformação no direito, né? O nosso direito, o direito brasileiro, o direito romano-germânico, né, ele tem se assemelhado cada vez mais ao direito inglês, ao direito britânico, né? Porque o direito britânico ele não é legislado, ele é jurisprudencial. Jurisprudência no direito inglês, no sistema common law, ele vem do tribunal, é o tribunal que faz o direito, né? É o tribunal que efetua o direito. Quem constrói a norma jurídica no common law é a jurisprudência. Então, é o juiz que faz a lei, né? Já no nosso sistema é ao contrário, o juiz só interpreta a lei, quem faz a lei é o Congresso. Claro que no common law eles legislam, né? Mas muito menos. Não obstante, o nosso direito, o direito romano-germânico, está hoje interpretando muito mais. E o direito common law está legislando muito mais. Então, esses dois ramos eles estão se aproximando. Por que isso? Porque, a partir da Segunda Guerra Mundial, aquele pensamento de Kelsen, né, fundado na ciência do direito, né, em que o direito, a ciência do direito é só o que diz a norma, é o mundo do ser e do dever ser, é só o que diz a lei. Então, o Napoleão dizia, o juiz é a boca da lei, né? Então, esse direito que você aplica literalmente a norma, que de certa forma traduzia numa segurança jurídica, né, porque você sabia mais ou menos de que forma, como era a lei, de que forma que ela ia ser aplicada. Hoje, isso não existe mais, porque existem dois sistemas que nós convivemos, que é o sistema, que são os princípios e as leis. Nós temos dois tipos de normas hoje, que é a chamada norma principiológica, né, que é aquela norma valorativa, axiológica, né, que nos conduz a um valor, né, a um valor que é abstrato, né, e nós temos as regras, né, as regras do tudo ou nada, né, aquela que nos conduz a fazer o que nós temos que fazer no nosso dia a dia, né. Então,
nós convivemos com esses dois tipos de normas. E essa forma do direito de ser mais valorativo, mais axiológico, claro, abriu um leque muito grande para a interpretação, né? Então, hoje, a interpretação jurisprudencial ela é importante. Por quê? Porque ela não se fixa apenas no que diz a lei. Ela, a despeito, né, de ter, em alguns casos, você ter uma construção normativa muito restrita, né, mas, por outro lado, também é claro que você pode valorar aquele ato. Eu estou falando isso só para dar um contraponto para vocês daquilo mesmo que eu acabei de falar. No direito público, o princípio da legalidade é fundamental, né? Mas é claro que o juiz precisa da prova para que ele possa fazer a subsunção do fato à norma ou a tipificação legal, e que a prova é que vai convencê-lo. Não obstante, claro, dentro, né, no direito público isso é um pouco mais restrito, né, em razão do princípio da estrita legalidade. Não obstante, claro que sempre é possível você produzir uma interpretação valorativa. Não estou dizendo que também o juiz ele vai ser só a boca da lei. Claro que nós temos hoje no direito público ainda é muito forte esse apego à normatividade, né, no direito público. O princípio da legalidade ainda é muito restrito dentro do direito público. Então, mas é importante fazer esse contraponto para vocês, que, claro, hoje o juiz tem uma possibilidade de interpretação muito maior. No direito público, nem tanto, né? Por quê? Porque exatamente nós trabalhamos hoje com esses dois tipos, né, com essas duas normatividades, né, que é a chamada norma donada, que é aquela norma positiva, e a norma principiológica, que ela é mais valorativa. Quando você fala dignidade da pessoa humana, está na Constituição. Mas o que é a dignidade da pessoa humana, né? Quando você diz lá, princípio da igualdade, o que é o princípio da igualdade? O princípio da livre concorrência, o que é o princípio da livre concorrência? Então, são normas subjetivas que, claro, carecem aí de uma interpretação. Agora, existem outras normas que são mais positivas, né, mais firmes, mais contundentes. Então, assim, se você passa no sinal fechado, o radar te pega. Eu sei que isso nunca aconteceu com ninguém nunca foi multado aqui, eu sei disso, né? Só estou, assim, pensando aqui numa imaginação, né? Eu sei que multa é uma raridade, né? Principalmente em São Paulo, imagina. Então, assim, mas se você passa, né, comete qualquer infração, o radar te pegou, você recebe lá a fotografia na sua casa. Olha, você está aqui e tal, ultrapassou a velocidade. Você olha aquilo, claro, é difícil contestar. Então, isso é uma norma do tudo ou nada, né? Ou seja, é o Duralex sed lex. Então, aí não tem muita interpretação, né? Porque te pegou. Agora, aí que eu vou fazer o contraponto com vocês da questão valorativa no direito público. Imagina o seguinte, numa situação em que aquele que foi multado, né, eu já vi casos assim, que seja uma pessoa que foi socorrer alguém, ou estava levando um filho para o hospital, ou um médico que foi atender alguém num pronto-socorro, não é isso? Então, ele foi multado, ou seja, aí ele vai dizer, olha, eu tinha duas situações aqui, ou eu passava no sinal vermelho ou eu deixava a pessoa morrer, né? Aí eu falo, o médico é muito cauteloso, ele sabe que tem que cumprir a lei de trânsito, ele parou, né? E aí a pessoa morreu, não é isso? Então, ou ele deixa a pessoa morrer, ou ele cumpre a lei de trânsito. Então, esse conflito, muitas vezes normativo, é claro que permite ao magistrado anular aquela multa, né? Me parece que, por quê? Porque você tem dois valores. Você tem o direito à vida, né, que é um bem maior, e tem o cumprimento de uma norma administrativa. Quando você trabalha esses dois valores, é claro que você tem que buscar uma interpretação a mais razoável, né, uma interpretação ponderada, né, que seria dentro de uma razoabilidade, que seria a chamada, tem um autor, chama Ricardsen Siches, né, que ele fala da chamada lógica do razoável, né, ou seja, você faz um juízo de ponderação. Então, aquela norma do tudo ou nada, que é uma norma traduzida pelo princípio absoluto da legalidade, né, que há todas as provas necessárias, mas você tem que, se você produzir uma prova em sentido contrário, dizendo, olha, a circunstância foi essa, eu fui multado por causa desse fato, de repente o juiz pode. Você fala, bom, o juiz ele tem que ponderar os dois valores,
né? E aí, claro, se tiver prova nos autos que aquilo que a parte está alegando foi verdade, me parece aí que seria razoável anular a multa, né? Então, isso para contrapor a vocês que muitas vezes esse princípio da legalidade ele pode também ter um aspecto, né, valorativo, você pode valorar. Ele não quando você conflita as duas normas, você pode valorar ponderar e dar um valor que você acha importante, né, dentro daquele contexto. Então são vários contextos que podem ocorrer, que depende muito daquilo que a parte alegar, né, o que a parte alegar e que a parte provar. Se ela alegar isso, só alegar, se você só alegar e não provar, né, certamente o juiz não vai acreditar, não vai acreditar naquela alegação. Olha, realmente eu sou médico, eu provo aqui que sou médico, mas você tem que provar que, de fato, naquele horário teve um chamado, tem que ir lá no pronto-socorro, pegar uma declaração, de repente pegar até a testemunha, né, claro que já até, que você foi socorrer, que nessa altura já até curada, já sarou, né, que o processo não é tão rápido assim. Então, você vai poder ali né, levar e provar que aquele fato é verdade, o juiz vai ter segurança na hora de decidir. Então, tem certas situações que esse princípio da legalidade, claro, não é tão absoluto, se a parte souber argumentar, né, trabalhar, provar, né, então isso é algo que é possível. Exatamente por quê? Para quebrar a rigidez, muitas vezes, da norma, para quebrar a rigidez da norma. Na Segunda Guerra Mundial, e eu digo isso porque esse processo de ampliação do chamado pós-positivismo, ou neoconstitucionalismo, né, que vem sendo desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, isso ocorreu exatamente por isso, para permitir uma interpretação mais elástica do direito. Porque quando perguntaram para um juiz que mandou várias pessoas para o campo de concentração lá na Alemanha, ele respondeu, eu fiz porque está na lei do meu país, eu sou juiz, tenho que cumprir a lei do meu país. Né? Então, ou seja, aquela norma que está escrito puro positivismo, né, você tem que cumprir a norma porque aquela norma ela tem um conteúdo de força, de validade, de eficácia, né? Então, por isso você tem que cumprir, essa norma tem que, evidentemente, estar dentro hoje. O pós-positivismo permite, né, que você faça um juízo de valor sobre determinadas normas. Então, isso só para demonstrar para vocês, ou seja, que o direito, se de um lado ele é absoluto, né, sobretudo no direito público, mas ele também depende da argumentação, depende do fato, você pode dar uma interpretação levando em consideração ou uma interpretação teleológica, ou uma interpretação valorativa, né, que você leva em conta a razoabilidade, a proporcionalidade, né, então, ou a chamada a lógica do razoável, né, só para fazer esse contraponto com vocês. Pois bem, então, por exemplo, essa interpretação, né, que eu disse a vocês, que mencionei a interpretação teleológica, a jurisprudência diz o seguinte, que a substituição do índice de correção monetária constante da certidão dívida ativa não afeta a sua liquidez e certeza, por quanto possível, através de simples cálculo aritmético, apurar o valor do débito tributário, dando ensejo a prosseguimento da execução fiscal. Ou seja, mesmo que eventualmente a certidão não esteja perfeita, mas você pode discutir isso em liquidação de sentença, não precisa anular a CDA. Agora, tem alguns pontos, por exemplo, que da certidão dívida ativa, né, que é o que embasa os atos, a dívida pública, que já está pacificado. Quando não há a identidade correta do sujeito passivo da relação tributária, né, aí sim você não tem como substituir a certidão. Ou seja, se no curso da ação, né, ou se a Fazenda Pública errou ao identificar o sujeito passivo e que ela tem ingressado com uma ação e tem errado na identificação, e que ocorre com muita frequência, né, nesse caso não há como corrigir, porque há um vício no próprio lançamento. Ou seja, você entrou com uma ação contra a pessoa errada, você está cobrando um tributo contra a pessoa errada.
Então, isso, evidentemente, causa a nulidade da certidão e aí não tem como corrigir. A súmula 392 do STJ diz o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, muitas vezes, a Fazenda busca substituir no meio do processo o sujeito passivo. Muitas vezes porque, quando ela lançou, ele lançou em nome do antigo proprietário ou do antigo devedor, ou quando lançou, a pessoa já tinha morrido, isso acontece. Ela tinha morrido, aí no meio ela quer mudar. E aí, nesse caso, não há o que fazer, o processo tem que ser extinto, tem que se fazer um novo lançamento, e tem que promover uma nova execução. Esse é o único caso, né, de substituição do legitimado, né, do sujeito passivo da relação tributária, é o único caso em que não tem conserto a CDA, então não pode ser substituída. Agora, é evidente, se no curso, às vezes acontece, no curso da demanda, vamos imaginar que seja uma cobrança de um IPTU, né, se no curso da demanda ocorreu a venda daquele imóvel, né, ou a venda mesmo da empresa, né, que seja qualquer outro tributo, nesse caso, claro que pode ser substituído, porque ele começou, o lançamento foi feito certo, né, mas no curso da demanda houve uma modificação daquela relação, e aí você pode substituir, nesse caso. Mas se o lançamento foi feito quando o sujeito passivo não era mais o contribuinte, nesse caso, aí, evidentemente, que não cabe a substituição, só a extinção do processo, né. Também a jurisprudência já pacificou, a jurisprudência dessa corte firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio, né, não é admitido quando do falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário, situação que implica a substituição do polo passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830. Então também essa questão está bem pacificada, não só pela súmula, mas também, lógico, a jurisprudência já sedimentou essa matéria. Uma outra questão muito importante, assim, que é a aplicação do artigo 148 do Código Tributário Nacional. Esse artigo, ele diz o seguinte, que quando as declarações do contribuinte não merecer fé, né, sobretudo quando o tributo é por declaração, não merecer fé, o que acontece com esse tributo? É evidente que a parte pode pagar, porque é ela que declara o valor devido. É ela que vai declarar e vai pagar. Não obstante, aí nesse caso inverte a posição quando o tributo é por declaração. É a fazenda que tem que provar que você está errado, se ela quer te cobrar um valor diferente. Isso acontece muito em lançamentos, seja de imposto de renda, de TBI, né? A gente vê muito de TBI, por quê? Quando você vende um imóvel, né, então você, olha, eu vendi um imóvel por X reais, eu vou lá e lavro a escritura por X reais, que é o valor, que o fato gerador do ITBI, ele só se consolida com o registro. Né? Antes do registro não há pagamento de ITBI. Né? Se você fez um contrato particular de compromisso com compra e venda, ou se você lavrou a escritura e não registrou, não há incidência de ITBI. E não raro a gente observa a Fazenda Pública cobrando ITBI desses atos. Ou seja, fez um compromisso de compra e venda, lavrou a escritura. Então, ainda não se constituiu o fato gerador, ele só se constitui com o registro. Né? Então, você lavrou e foi lá e pagou. Né? Lavrou a escritura, registrou e foi lá e pagou o ITBI sobre aquele montante, né, pelo qual você pagou, você comprou, vendeu o imóvel. Né? Nesse caso, é você que declara, você que paga. Assim, às vezes, alguns municípios já estabelecem uma pauta de valores antes. Né? Ou seja, não, já está aqui o valor do seu imóvel. Não, mas eu não vendi por isso, eu vendi por aquilo. Né? Então você fica em conflito. Qual dos dois valores é o correto? Né? O valor da venda ou o valor daquele atribuído pelo poder público? Então, o valor de venda, o valor venal para efeito de TBI é valor de venda, é aquele valor que você vendeu. Né? E se a Fazenda Pública entender
que aquele valor está incorreto, é ela que tem que abrir um processo administrativo contra aquele contribuinte para avaliar exatamente se há ali um desvio do valor declarado. Então, se ela entender que aquele imóvel valia R$1 milhão e foi lavrado em escritura por 300, eventualmente ela tem que montar um processo administrativo, garantida a ampla defesa, o princípio do contraditório, notificá-los para que você se defenda e fazer o lançamento da diferença, né? O artigo 148, ele diz assim: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante o processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações e os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação a avaliação contraditória administrativa ou judicial. Então, o artigo 148 ele permite que o poder público, então, nesses casos, faça um processo administrativo buscando exatamente desconstituir aquele lançamento feito pela própria parte, né, que o lançamento por declaração. Aqui, enfim, existem várias ações, inclusive, quando se estabelece pautas definidas de valores, né, e que isso não seja muito claro, porque eventualmente pode o poder público, no caso de TBI especificamente, estabelecer uma pauta, um valor venal, como ele faz para o IPTU antecipadamente. Mas ele tem que dizer quais são os critérios, né, quais são os métodos de avaliação que ele chegou àquele montante. E aí, eventualmente, cabe a você contestar. Ele vai ter que dizer, olha, isso vale isso, e você contesta. Caso isso não aconteça, caso isso não seja muito bem claro, é evidente que a tendência dos tribunais é sempre se firmar naqueles valores que foram declarados, né? Ou seja, se você vendeu por 300, presume que aquele imóvel realmente tem um valor de R$300 mil, né, ou R$400 mil. Então, aí sim, a palavra do contribuinte tem que ser crida até que se prova o contrário. Nesse caso, então, a prova é o contrário. A prova não é do contribuinte, e sim da própria fazenda. Uma outra questão, também não menos importante, que tem que se prestar atenção em matéria de prova, é o artigo 166 do CTN. O artigo 166 do CTN. Isso eu vejo assim com muita frequência. Às vezes a parte ganha, mas não leva. Isso aqui assim, é perverso esse artigo, mas ele está no código e tem que aplicar. Diz que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou em caso de tê-lo transferido a terceiro, está por esse expressamente autorizado a recebê-la. O que quer dizer isso? Quando a parte alega que pagou um ICMS, um ISS, né, um imposto devido, ou seja, que esse imposto, ele é aquele imposto de repasse que você transfere a terceiro, você não pode pedir a repetição de indébito, né? A não ser que você prove que você que tenha pago aquele imposto ou que você esteja autorizado a pedir a restituição, né? Caso contrário, você não vai ter direito à repetição de indébito, né? Então, eu já vi alguns casos de ISS, por exemplo, em que a parte alega que ela pagou, sobretudo naqueles casos em que havia uma tributação sobre a alocação de bens, o arrendamento mercantil. Então a parte ela entrava com repetição e às vezes de fato, ou locação, né, ela entrava com a repetição e pedia, dizendo, olha, o Supremo já declarou que não incide ISS sobre arrendamento mercantil, né, porque isso se caracteriza como bens, né, e não como serviço, se caracteriza como uma transação mercantil e não como um serviço. Então, existem alguns aspectos da locação, né, que essa locação era vista como serviço. E o Supremo entendeu que não era serviço. E a parte, então, entrava com pedido para restituir o valor pago. Só que, assim, como esses tributos, né, de trato continuado, né, no caso do ISS,
a regra é que você repasse esse valor para o seu, né, para o tomador de serviço. Você repassou. Essa é a presunção. Então, se você não provar que você mesmo que pagou, né, se não tiver prova que você mesmo que pagou, você pode ganhar, mas só que não pode ter direito à repetição em função desse artigo 166 do CTN. Porque isso acontece bastante nesses casos que há repasse. Então, se houve repasse, ou você prova, não, duas coisas, que você pagou, que você está autorizado pelo tomador de serviço a entrar com ação de repetição de indébito. Senão, fica, a não ser que os tributos diretos, né, como o imposto de renda. Imposto de renda é evidente que você paga diretamente, sabe, desconta lá no seu salário, né, ou nos seus honorários. Aí é evidente que você que pagou, não tem repasse, né. São tributos diretos. O ISS, alguns tributos para advogados, por exemplo, o advogado paga o tributo direto, né, o tributo que é pago sobre sobre um montante fixo, né? Então ele paga, então evidentemente ele pode ter direito à repetição. E uma coisa interessante, só abrir aqui uma questão também, né, porque eu vi que a OAB fez várias palestras que o advogado pode agora também fazer a inscrição no Simples, né, no Simples. Então tem surgido algumas demandas, por exemplo, em que porque o Simples, você já paga o tributo, né, um tributo já todo formatado dentro de uma lei, e ali está embutido o ISS. Né, o ISS. Só que quando você faz opção pelo Simples, né, eu já vi algumas demandas, dizendo, não, mas espera aí, o ISS está me cobrando sobre o meu faturamento, né, porque de fato cobra sobre o faturamento, mas o ISS, como eu tenho a prerrogativa da incidência do artigo 9º do Decreto-Lei 406, eu pago sobre uma parcela fixa. Eu não pago sobre o faturamento. Nesse caso, a questão não está pacificada ainda, mas eu já tenho visto algumas decisões que quando você fez a opção pelo Simples, você está abrindo mão da incidência do artigo 9º do Decreto-Lei 406. Que já está pacificado na jurisprudência, seja no TJ de São Paulo, seja no STJ, de que o advogado ele paga sobre um valor fixo. Ele não paga sobre o faturamento, né? Porque a presunção é que o advogado, ele, no exercício da sua função, existe a pessoalidade, né? Ou seja, ele não tem o caráter empresarial, a atividade é puramente intelectual e não tem caráter empresarial. Então ele paga uma cota fixa. Isso mas eu estou vendo hoje, quando você opta pelo Simples, você paga sobre faturamento, né? Então essa discussão hoje eu tenho visto, ainda não está pacificado, mas eu já tenho visto alguns advogados levantando para continuar pagando, no que diz, todos os tributos ele concorda, mas no que diz diz respeito ao ISS, ele contesta, dizendo que não tinha que estar figurando ali o ISS. Enfim, isso é só um parênteses, mas eu estava tratando desse assunto, então é só um parênteses aí nessa questão da opção. Uma outra questão, por fim, né, não quero me alongar muito, que é a matéria de prova na repetição de indébito que você tem que produzir no início do processo. Quando você entra com uma ação de repetição de indébito, a rigor você tem que provar que você, como condição da ação, vamos partir dessa premissa, como condição da ação que você é o contribuinte. É isso? Ou seja, você tem que provar, eu entrei com a ação de repetição de débito, eu tenho que provar que eu paguei X de imposto, esse imposto foi me cobrado indevidamente, então eu tenho direito à repetição. É isso? Mas que prova que eu vou levar, né? A jurisprudência oscila um pouco, mas assim, pontualmente tem duas situações que a gente já pode considerar como algo sólido, né? Em primeiro lugar, que existe, quando um imposto, um tributo de trato sucessivo, você não precisa juntar todos os documentos, você só prova a condição de contribuinte e que você, né, paga ali mensalmente um valor X. E o resto você pode deixar para liquidação de sentença. Né? Para liquidação de sentença. Então essa é uma condição que os tribunais têm entendido, porque eu já vi casos da parte alegar que ela entrou com um pedido de repetição de indébito e
não fez nenhuma prova, né? Então, enfim, você parte do pressuposto ali que, de fato, ela é contribuinte, etc., né? Só que quando vai para a liquidação de sentença, ela não consegue provar, ela não consegue juntar os recibos daquele valor que ela pagou. Então, fica inócuo, enfim, o processo foi favorável, mas ela não conseguiu provar efetivamente que ela tem direito àquela restituição, porque ela não provou que ela pagou, né? Então, eu sempre aconselho, é importante nessas provas, né, quando você entra com a repetição, já tentar demonstrar, né, quais são os valores que você vai repetir e quais são os documentos, para que depois, lá no fim, você não tenha dificuldade quando da liquidação de sentença. Mas a jurisprudência tem sido aberta nesse sentido, né? Ou seja, se você provou a sua condição de contribuinte, que você pagou, ou seja, de trato sucessivo, ou que você seja dono do imóvel, que está em seu nome, né? Enfim, já há uma presunção ali de que você tem direito àquela repetição, né? Então, essa questão da prova pode, em alguns casos, elas podem ficar, se você não tem todas as provas, pode ficar para a liquidação de sentença, mas você tem que, na liquidação de sentença, produzir efetivamente essa prova. Pode ser feito por perícia, enfim, né? Mas você tem que produzir essa prova. Uma outra questão também aqui que é a questão da exceção de pré-executividade, né? Exceção de pré-executividade é uma inovação, né, da doutrina e acolhida pela jurisprudência, em que a parte não precisa, muitas vezes, se ela já identifica algum vício formal naquele tributo, ele não precisa embargar a execução, coisa que vocês já conhecem, né, que o juiz pode acolher dentro daquela exceção, ele pode extinguir a execução fiscal com base na exceção, sem a necessidade de passar pelos embargos, né, de oferecer bem a penhora e assim por diante. Mas a exceção, vocês também já sabem que quase todos os advogados propõem exceção da executividade, né? E na exceção, ele alega uma série de coisas, né, inclusive questões de mérito, etc., enfim, né? Aí, só que a exceção ela é muito restrita, né? Ela vai só se ater àquilo que já pode ser provado de plano, aquilo que é estritamente legal. Se você alegar assim, olha, eu não sou o devedor desse imposto, porque essa casa eu já vendi faz mais de 10 anos, lavrei até a escritura, está lá registrado no cartório. Então, ali há uma ilegitimidade, o juiz pode extinguir a ação, né? Ou eu não sou o sujeito passivo daquela relação tributária, né? Então, você vai alegar só questões que ele pode conhecer de plano, né? Matéria de conteúdo probatório, normalmente você vai mandar para embargo, o juiz raramente acolhe, né? A gente vê constantemente, em exceção de pré-executividade, uma série de alegações de questões que às vezes não dá para conhecer, né, na exceção, porque ela é bastante restrita. Mas a prova tem que ser bastante restrita. E, no mesmo sentido, também o mandado de segurança. Tome muito cuidado com o mandado de segurança, né? Ele é um excelente remédio, mas ele pode tanto matar quanto, né, viver, né? Ele é vida ou morte, né, o mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, ele não permite prova. A prova tem que ser pré-constituída. E muitas vezes a gente observa o mandado de segurança, por quê? Porque, claro, o mandado de segurança ele é um remédio bom, porque ele também, se você perder, não tem honorários, né? Enfim, então ele tem algumas vantagens que às vezes possibilitam a discussão. Mas, assim, ou vai discutir uma questão puramente formal, uma inconstitucionalidade, né, uma ilegalidade, né, ou então, se ele se estender para além disso, o mandado de segurança não é um instrumento bom. Quer dizer, o melhor seria, então, é claro, a ação anulatória, uma declaratória, essa sim você pode produzir com mais segurança. Então, muitas vezes eu vejo esse mandado de segurança, a parte ingressa, luta, mas chega lá depois o juiz, olha, toda essa matéria que foi alegada aqui depende de prova. E o âmbito dessa prova é muito restrita. Eu não posso acolher em sede de mandado de segurança. Então, às vezes, fica 2, 3 anos litigando no mandado de segurança, quando, na verdade, vai chegar no fim, o mandado de segurança ele não vai ser acolhido, né, a pretensão não vai ser acolhida por ausência de prova. Então, tem que estar muito certo,
no que diz respeito ao ingresso com o mandado de segurança. Raramente, em matéria tributária, por exemplo, raramente o mandado de segurança é um bom companheiro, salvo se, evidentemente, for para discutir uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, coisa que você sabe, olha, isso aqui fere a Constituição, isso aqui é um decreto que fere a lei, aí sim ele é útil, mas fora disso, tome muito cuidado, porque ele é um bom instrumento, mas precisa ser utilizado aí com muita cautela para que não haja aí uma perda de tempo, né, no mandado de segurança. Bom, eu tinha aqui algumas coisas anotadas, mas eu vou me limitar a essas poucas simples, né, palavras que eu acabei de dizer a vocês, mas fico à disposição para eventual pergunta, dúvida, esclarecimento, dentro daquilo que eu puder fazer.